Silvana, e depois nós retornamos então para explorar esse tema que já está exposto aí para vocês. Boa tarde a todos. A página de hoje é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfos, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo com todos os indivíduos. Então, meus amigos, nesse momento tão bendito que aqui nos encontramos nessa casa, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e vamos agradecer essa grande oportunidade reencarnatória e principalmente de podermos estar aqui conhecendo essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos intui a aprender como podemos estar nessa reencarnação para sairmos melhor dela. Vamos agradecer a todos esses mentores que aqui se encontram desde cedo, fortalecendo todo esse elo fluídico dessa casa. Agradecendo também a todos os nossos, cada um de nós, nosso anjo guardião, que sempre está ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo de todo mal. E vamos pedir, Senhor, por essa tarde e noite, que através do Jano possamos, Senhor, aprender mais um pouquinho e administrar todo esse conhecimento para que possamos usar no nosso dia a dia, na nossa melhora íntima, para que possamos, Senhor, termos uma entrada e saída melhor dessa encarnação. Fique conosco, Pai amado, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, minha gente, no período do Carnaval, nós tivemos aqui alguns seminários e um deles falava sobre a questão de obsessão, autoobsessão e enfermidades físicas. E nessa ocasião, nós explicamos, né, que o motivo de termos falado sobre esse assunto foi porque houve uma orientação espiritual nos informando que a espiritualidade se preocupa com um grande número de pessoas que retornam ao mundo espiritual na condição de suicidas inconscientes, tendo desperdiçado oportunidades na vida, tendo encurtado o tempo de vida pelo desperdício dos fluidos vitais, né, que nós recebemos para a nossa vida. Então, além da condição do suicídio consciente ou do suicídio direto, preocupam os espíritos aquelas ações que são inconscientes e que levam o indivíduo à perda dessas oportunidades. Então, para que nós possamos ter uma ideia da importância desse tema, nós podemos ver em Missionários da Luz, obra de André Luiz, através de Chico Xavier, alguns comentários, né, muito rapidamente, para que nós possamos, então, falar sobre isso. E diz assim, em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, reencarnando, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas.
Então, quer dizer que nós estamos encarnados, mas muitos de nós desperdiçamos essas forças, desperdiçamos vida, tempo de vida, qualidade de vida. Perambulamos por lá, na verdade por aqui, né? Porque André Luiz estava conversando no mundo espiritual, perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. No livro Nosso Lar, o Lísias, quando conversa com André Luiz, se refere ao número de pacientes que ele tinha sob responsabilidade dele, e quase 80% haviam desencarnado como suicidas inconscientes, entre eles o próprio André Luiz. Quem já leu o livro deve se recordar que ele era acusado de ser suicida, e ele não entendia por quê, porque ele havia lutado tanto entre a vida e a morte, né? Mas quando o Henrique de Luna, que é o médico espiritual, mostra para ele a situação do seu corpo perispiritual e o quanto ele havia agredido por uma série de atitudes suas que ele não julgava serem enfermiças, ele reconhece que, na verdade, ele havia antecipado a sua ida para o mundo espiritual por conta desses comportamentos. Então, depois que nós trouxemos esse tema, temos sido orientados no sentido de retornarmos a ele e enfocando alguns aspectos específicos. Então vamos fazer isso algumas vezes ao longo desse ano, alguns temas relacionados a isso. Naturalmente, sempre dando um enfoque um pouquinho diferente, mas como nem todo mundo está em todas as reuniões, não dá para a gente fazer alguma coisa sequencial. Então nós precisamos ter começo, meio e fim em cada uma dessas oportunidades. É o que nós vamos tentar fazer aqui. Então nós optamos hoje para conversar sobre um aspecto, né? Então, aqui só para ressaltar que a realidade é que nós aproveitamos mal a nossa reencarnação, muitos de nós, né? Então, aqui, né, nós vamos hoje abordar mais essa questão da serenidade, que é um aspecto importante na nossa vida. Nós, quando conversamos hoje em dia, a maior parte das pessoas, até mesmo na casa espírita, se refere à situação do mundo, a situação do nosso país. As pessoas andam muito preocupadas, muito atordoadas, muito desgovernadas, muito sem uma direção, né? As pessoas estão como que suspensas no ar, sem uma base, e isso naturalmente gera o quê? Desconforto psíquico, angústia, ansiedade, né? Nós perdemos muitas vezes a serenidade. Mas será que é necessário nós permanecermos nesse estado por conta das questões que ocorrem fora de nós, mesmo que elas nos afetem, né? É isso que nós vamos conversar aqui. Então vejam que no livro Crestomatia da Imortalidade, por diversos espíritos, através de Valdo Franco, numa das comunicações intitulada Suicídio, Cairbar Schutel, que foi um tarefeiro espírita e já desencarnado, ele diz assim: não somente pelo gesto arrojado nos despenhadeiros da autodestruição, dominado pela loucura e insensatez, o homem comete suicídio, mas também pelo desrespeito às leis do equilíbrio e da serenidade com que a vida nos dignifica em toda parte. Então vejam, nós podemos perder oportunidades nessa encarnação, desperdiçar vida nessa encarnação por falta dessa serenidade, por falta do respeito às leis do equilíbrio. Isso nós estamos falando essencialmente dos aspectos mentais. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, num comentário após a pergunta número 67, ele nos fala a respeito do fluido vital, que é aquele elemento que permite a vida biológica, né? Nós somos um ser, hoje a definição do ser humano é um ser
bio, psico, sócio, espiritual, não é assim? Nós somos muitas coisas. Sim, isso é o ser humano encarnado. Nós somos um ser espiritual, que usamos um corpo, que estamos dentro de uma circunstância social, que temos aspectos psíquicos, né? Mas nós somos um ser espiritual. Mas quando nós estamos encarnados, nós temos que ser vistos dessa maneira. Nós temos que estudar, identificar o corpo, os aspectos psicológicos, não podemos esquecer do aspecto espiritual. Mas o nosso corpo, né, o corpo sozinho, ele não tem vida, ele precisa estar animado. Ele é animado pela presença do espírito, mas o que liga o espírito ao corpo é o perispírito, e nesse perispírito circulam, né, energias que são o fluido vital. Então Kardec diz assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o que Kardec quer dizer aqui? Nós recebemos uma quantidade de fluido vital e durante a vida aquilo vai sendo desgastado, então a gente recebe um pacote de fluido vital e diz assim, ó, esse fluido vital vai durar para você 70 anos. E nós vamos, então, a cada dia, sacando um pouquinho daquela nossa conta bancária. É assim? Não é exatamente assim. Assim como o atrito gera o calor, né, o próprio funcionamento do organismo repõe esse fluido vital. Então, o que nós recebemos é a condição de repormos esse fluido vital por um certo número de anos. Então, funciona mais ou menos como um dínamo, né? Que o próprio trabalho executado pela bicicleta, no movimento, recarrega aquela bateria. Então, o próprio funcionamento nosso no dia a dia recarrega essa bateria. Mas nós podemos, então, de acordo com o nosso estado de espírito, interferir nesse processo. De acordo com o nosso estado, nós podemos favorecer que essa recarga aconteça de forma adequada ou não. Né? É interessante que existe um conceito hoje, nós falamos isso lá no dia do seminário, que é um conceito trazido, na verdade, da engenharia, não é da medicina, que é chamado de sistemas complexos redundantes. O que significa isso? O nosso corpo é um sistema complexo redundante. Significa o seguinte, que é um mecanismo que tem vários processos de regulagem para uma mesma coisa. Por exemplo, para o controle da pressão arterial, existem pelo menos 18 sistemas envolvidos. Significa que quando nós começamos a desenvolver um problema nessa área, nós já quebramos diversos mecanismos de regulagem. E por que eles são quebrados? Há diversas razões para isso. Mas vejamos que nós podemos cuidar melhor desses aspectos ou cuidar menos bem desses aspectos, favorecendo que essa capacidade de recuperação do fluido vital se mantenha durante muito tempo, ou nós vamos deteriorando esse sistema e a nossa capacidade de reposição vai diminuindo. Né? Então, nesse aspecto, nós vemos que a nossa vida mental interfere grandemente nesse processo. Né? Nós hoje nos preocupamos muito com a questão da alimentação, do esporte, está certo, precisamos ter esse tipo de preocupação, ou pelo menos esse tipo de ocupação, não é? Devemos nos ocupar disso, mas esquecemos às vezes de outros aspectos. Então vamos lembrar só um caso aqui, que seria assim, emblemático para isso. É lá no capítulo 19 de Missionários da Luz, que é o capítulo que fala sobre os passes. Então,
André Luiz vai observar o funcionamento de uma cabine de passes. Então, tem os passistas encarnados, os técnicos em magnetismo no mundo espiritual, e o indivíduo chega ali para ser atendido. Então, há vários casos. Vamos lembrar só um para nós podermos entender como que muitas vezes isso acontece, que é da senhora que tinha uma nuvem negra no seu coração. Não no coração de carne, mas no coração espiritual, na área do perispírito referente ao coração. Então, o irmão Manassés, conversando com André Luiz, diz assim: vejamos esta irmã, Anacleto, exclamou Anacleto, prontificando seu auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Todo mundo que faz ecocardiograma fala, a mitral está assim, está assada, ela está lá no coração, né? Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. O nódulo sinusal é um instrumento que dá o ritmo do coração, participa do mecanismo rítmico do coração. Imagine se aquilo deixar de funcionar bem, a pessoa vai ter uma arritmia. Essas arritmias podem ser coisas banais, mas podem ser coisas muito sérias. Vejamos, a pessoa estava prestes a ter um problema sério, né? E aí o benfeitor diz o seguinte: olha, nós tínhamos falado do alimento físico. Olha o que ele diz aqui. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Então, o corpo espiritual também pode se alimentar de produtos que são tóxicos, com consequências sobre o próprio corpo espiritual e indiretamente sobre o corpo físico. É o que estava acontecendo ali, ela estava sob risco de ter algum problema de saúde mais grave. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, esse aqui é um aspecto. Além de nós nos intoxicarmos com aqueles mesmos elementos que nós produzimos, nós entramos em sintonia com outros e absorvemos também energias malfazejas de outros. Essa senhora tinha tido uma séria discussão com seu marido pela manhã. E os dois entraram em sintonia negativa e ofensas mútuas, e aí o que acontece? Um absorve as energias do outro, né? São verdadeiros petardos mentais, né? São bombardeios mentais que o indivíduo sofre, que vai se acumular onde? No órgão mais deficitário do indivíduo, onde essa recuperação do fluido vital é mais difícil, né? Então, é ali que vai se localizar a carência desse fluido ou o acúmulo dos fluidos perniciosos. E o André Luiz pergunta o que poderia acontecer. Aí ele diz, se a pessoa não tivesse o hábito da oração, né, ela talvez estivesse numa situação muito difícil. Aqui nós vamos fazer o processo de eliminar esses resíduos, mas não fosse esse cuidado, ela poderia ter uma consequência até grave. Vejam, uma coisa que parece simples. Muitas vezes é algo corriqueiro, mas de outras vezes tem consequências graves. E a repetição, com a repetição nós sabemos que nós vamos causando lesões nesse nosso organismo, né? Então ele diz exatamente isso. Às vezes semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Então alguém bateu boca aqui, etc., passa mal, né? Tem gente que chega até a ir ao hospital por causa disso, mas daqui a pouco está tudo bem, né? Mas não devemos brincar com a sorte. Ele diz, todavia, em muitos casos são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então a gente sai do prumo,
a gente vai para a oração e recupera o estado de paz, de harmonia que a gente precisava. Mas se a gente não tem esse hábito, fica mais difícil. Então, um conceito que nós precisamos ter é esse, de reflexão mental. Nós estamos sempre refletindo uns os pensamentos dos outros. Quando nós pensamos que estamos pensando sozinhos, nós não estamos. Nós estamos emitindo ondas. Essas ondas têm uma frequência. Inevitavelmente, alguém vai receber essas ondas. Por quê? Porque está na mesma faixa. E da mesma maneira, nós estamos constantemente recebendo pensamentos de outras pessoas, de maneira que nós não pensamos sozinhos. Quando nós pensamos, nós estamos refletindo a mente de milhares de outros, e outros milhares estão refletindo a nossa mente. Então, depende de nós decidir para onde nós vamos direcionar o nosso pensamento, com que grupo, né, de mentes eu vou me conectar. E essa conexão, inevitavelmente, nos atrai para determinadas condições. Se a minha reflexão é das coisas rasteiras, eu sou atraído para as coisas rasteiras. Se a minha reflexão é das coisas superiores, eu sou atraído às regiões superiores e aos espíritos superiores. Então, depende de nós escolhermos o nosso alimento mental, se nós vamos nos alimentar desses aspectos mais grosseiros ou daqueles superiores. Então, Emmanuel diz o seguinte, que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Isso é uma coisa básica, um fenômeno básico na nossa vida, que nós desconhecemos porque nosso conhecimento ainda do mundo, ele é essencialmente materialista, e nós não identificamos isso. Mas isso é um fato corriqueiro. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Que Nicodemos pergunta a Jesus como pode um homem nascer depois de já ser adulto, e Jesus diz assim, mas você é mestre em Israel não sabe dessas coisas, porque estava lá nas Escrituras. Se você se impressiona quando eu falo disso, que é uma coisa tão corriqueira, tão banal, né? Imagina quando eu lhe falar das coisas do céu, aí mesmo que você não vai entender nada do que eu estou falando, né? Veja, nós desconhecemos coisas corriqueiras como essas, mas nós espíritas temos esse conhecimento, né? Então, nesse sentido, quando nós conversamos aqui da outra vez, nós falamos sobre a necessidade de nós escolhermos o que nós devemos refletir e de que forma ocupar a nossa mente, de que forma fazer vibrar a nossa mente, porque a nossa mente vai vibrar numa frequência e nós vamos refletir e vamos fazer o nosso pensamento refletir em outras mentes de acordo com o teor dessa vibração, né? E nós precisamos ter o cuidado para nós não nos perdermos na inutilidade e nem naquilo que é pernicioso para nós. Então nós devemos tentar abolir o consumo de lixo mental, né? Assim como nós nos cuidamos hoje para não nos alimentarmos desses alimentos que não são alimentos, né? As pessoas não falam isso, junk food, que é aquela comida que ela é bonita, cheirosa, gostosa e não é alimento, né? É uma esponja qualquer que a gente come, que tem um gosto muito bom, agradável, agrada os nossos instintos, né? Aquilo é docinho, etc., né? Então aquilo nos agrada, mas não tem nutriente nenhum, né? Nós estamos comendo alguma coisa que é absolutamente inútil, ou seja, nós estamos nos alimentando para nos alimentarmos, mas não estamos nos alimentando de fato, né? A mesma coisa com relação ao pensamento. Então vejam só, o que é lixo mental que a gente muitas vezes consome? Olha lá, notícias sobre crimes, catástrofes, epidemias, escândalos morais. Quanto tempo nós perdemos muitas vezes, e mais do que isso, né? Quanta saúde a gente joga fora, nos vinculando mentalmente com esse tipo de vibração, né? Dos desastres morais dos outros,
das catástrofes. E nós ligamos na televisão, é assim, teve o terremoto num determinado lugar. Durante alguns dias, aquela informação é obsidente sobre a gente. Se a gente liga a CNN, é 24 horas por dia falando cada vez sobre um aspectozinho, uma vírgulazinha a mais sobre o que já foi falado antes. Aí eles acrescentam mais uma tragédiazinha. Por quê? Porque nós estamos ávidos de novidades sobre aquele assunto, nós estamos hipnotizados por aquele assunto, não é isso? E com isso nós ficamos, às vezes, dias a fio à frente da televisão assistindo esse tipo de informação, né? Que não é negativo que nós nos informemos, mas há um limite para isso, da informação, para nós ficarmos hipnotizados diante daquilo. Se a gente receber uma informação de uma catástrofe, nós somos espíritas e temos condição de entender por que essas coisas acontecem. Vamos imediatamente raciocinar de conformidade com o que nós conhecemos do Espiritismo e compreender que não há nenhuma perversidade de Deus ali. Aquilo é o melhor para cada uma daquelas pessoas, porque Deus, sendo nosso Pai, só pode nos dar o que é melhor para nós, apesar de muitas vezes nós não entendermos por que aquilo é o melhor. Por quê? Porque na nossa falta de percepção, nós não temos o entendimento pleno das coisas, mas é o melhor para nós, aquilo é necessário. Embora não seja uma felicidade para nós vermos isso, é algo que é necessário. Nós podemos nos entristecer, porque vemos um sofrimento alheio, mas não precisamos ficar hipnotizados. O mais interessante é que daqui a 5 dias tem uma outra tragédia, ninguém mais lembra daquela. Ninguém mais quer saber se houve terremoto aqui. Agora, o que está acontecendo é o vulcão que explodiu lá no outro lugar. Então, vejamos que não há nada a não ser uma informação vazia, que não proporciona melhora. Nós não nos tornamos melhores por sabermos isso. Nós não nos tornamos melhores nem piores por assistirmos 100 vezes a mesma cena do traficante mexicano que foi preso. O que isso muda a minha vida? E nós ficamos, né? As personagens são criadas, estabelece-se um mito falso em torno daquele indivíduo e depois nós ficamos seguindo aquele mito. Nós seguimos a ascensão e depois a queda, né? E o que isso nos fez de bem, de bom? Nada. Nós somos a mesma pessoa, talvez um pouco piores, porque perdemos tempo com aquilo, né? Falam-se de epidemias e todo mundo fica apavorado por causa das epidemias. Ficar apavorado não vai fazer a gente não ter a doença, né? Se nós tivermos também, faz parte das vicissitudes da nossa vida, né? Vamos passar por outro item, né? As futilidades. Quanta informação fútil, né? Há revistas especializadas nisso, né? Há revistas em que, se você não lê, não faz diferença, porque é só a figura mesmo, a linguagem é essa, né? A informação é essa. É a gente saber fofoca da vida dos outros, e geralmente daquelas pessoas, dos artistas, etc., que são, na verdade, uma personagem, não são um ser real. Na vida real, eles são outras coisas completamente diferentes. E nós estamos perdendo tempo com isso, né? Redes sociais, um tempo imenso perdido para saber acompanhar o que uma outra pessoa está fazendo de absolutamente inútil. Quanto tempo jogado fora nisso, né? Política, as notícias de política. A política inferior, naturalmente, porque nós estamos num planeta dessa condição de provas e expiações, né? Nós vemos muitos exemplos ruins e nós temos a impressão de que cabe a nós modificar tudo naquele momento, né? Se alguém é pego numa situação infeliz, nós nos esquecemos do nosso trabalho, das nossas atividades habituais, do nosso trabalho na casa espírita, para ficarmos conversando sobre a queda moral do outro, né? Se aquilo é um crime, existe polícia para isso.
Se ela fizer o seu papel, está dentro do papel dela. Se ela não fizer, a responsabilidade é deles também, né? A nossa é de fazer a nossa parte, é de nós trabalharmos, né? Então não é nós sermos tolos, não sermos desinformados, mas não precisamos nos atormentar por causa disso, porque também não vai resolver nós nos atormentarmos. Nós vamos nos enfermar e não vamos resolver. Existe uma frase que é do Voltaire, essa frase. Ele diz o seguinte, que cada um deve cuidar do seu jardim. Primeira vez que eu li, eu achei que era um estímulo ao individualismo, mas não é, é uma frase sábia, porque nós não temos como cuidar do jardim do outro, porque não nos pertence, depende da vontade do outro modificar aquilo, mas do meu jardim depende só de mim. Mas se eu cuido do meu jardim, o vizinho cuida do seu jardim, o outro cuida do seu jardim, se todos cuidam do seu jardim, o mundo vira todo inteiro um jardim, né? Então, esse cuidado, isso é importante, né? E nós nos angustiamos porque o outro não está fazendo o papel dele, e achamos que Deus é um péssimo administrador que resolveu colocar todas essas pessoas juntas no mesmo lugar à toa, né? Ou inconsequentemente. Não, na verdade, isso tem um propósito, tem um sentido, né? Pornografia é um problema hoje porque lá no Apocalipse diz que no final dos tempos a prostituição entraria pelo telhado das casas, né? João foi realmente um profeta, né? E hoje a gente vê, porque as ondas eletromagnéticas trazem, né, informações, qualquer tipo de informação para nós. Mas nós podemos ou não acessá-la, é aquela questão, nós podemos refletir o superior ou o inferior, né? E muitas pessoas ficam hipnotizadas frente a esse material prejudicial, criando imagens que depois vão ser exploradas também por espíritos que são vampirizadores, e muitas vezes as pessoas dizem que estão sem energia, estão com problemas de diversa ordem, e muitas vezes não sabem que estão sendo roubados nos seus fluidos vitais, né? Não podemos dizer que é exatamente um roubo, porque é algo que é compartilhado, né? É uma relação, na biologia a gente usa aí de um parasitismo, né? Umas coisas dessa natureza, é um parasitismo espiritual, né? Esportes violentos, olha o tempo que a gente perde diante de televisão, vendo cenas que não seriam mais para nós vermos num mundo de hoje. As pessoas se esmurrando ao ponto de abrir, né, a pele do outro, sangrar, ferimentos, né? Isso é um retorno ao nosso passado, aos passados violentos, que ainda existe sedimentado na nossa consciência, e às vezes nós ainda nos satisfazemos de ver isso, né? Mas é uma violência que nós não poderíamos mais admitir. Então, sob o rótulo de esporte, na verdade, nós estamos assistindo algo que é muito animalesco, né? É uma violência real. Filmes com temática deprimente, né? Então, curiosamente, né, são considerados bons filmes, aquele que quando você sai, você tem vontade de sair do mundo, né, porque esse mundo está um lugar muito estranho de se viver. Depois que a gente vê o filme, a gente pensa assim, né, onde se lança a lupa sobre um aspecto, que é um aspecto particular, que quando termina a gente tem a impressão de que aquilo é a realidade para todo mundo, né? Então, cuidado, né? Músicas apelativas. Eu estava comentando no dia do seminário que eu vi uma notícia na internet dizendo assim, que uma música tal, que eu não tenho coragem de pronunciar nem o nome dela, foi durante 2 anos seguidos a música mais executada. E eu fiquei numa felicidade, sabe por quê? Foi a música mais executada, eu nem sabia que ela existia, com 2 anos de existência. Estou conseguindo o que eu queria, não ocupar minha mente com essas bobagens. Aí perguntei a um ao outro,
fulano, que música é essa? Ué, você não conhece não? Assim, não. E fala sobre o quê? Ué, pelo título você já pode imaginar. Então tá bom, não precisa nem explicar que eu já compreendi. Não é? Então, isso, veja, isso fica na mente da gente, aquelas bobagens, né? Muito ao gosto dos espíritos inferiores, dos espíritos terra-terra, que participam dessas rodas, né? Outros dedicam longo tempo a sites de compras, excessos de jogos na internet, conversas deprimentes. Isso é outra chaga, né, da humanidade. É difícil juntar mais de 3 pessoas e manter um nível elevado da conversa. Quase sempre acaba descambando para alguma coisa negativa, para maledicência, para fazer comentários infelizes da vida dos outros, ou outras coisas assim, dessa maneira, né? Coloquei aqui, fanatismos por agremiações, por times, ao ponto de gerar, às vezes, até crimes por causa disso. Olha quanto lixo nós colocamos na nossa mente, né? Então, eu me lembro de uma brincadeira que fizeram, né? Que eu não torço para time nenhum, viu, gente? Eu estou lembrando antes disso eu vou falar, tem uma história muito boa com o Gandhi, né? Que o Gandhi, não sei se a história é exatamente assim, porque um vai contando, vai modificando, e eu também devo ter ouvido, já estou modificando aqui, não sei. Mas é mais ou menos o seguinte, né? Que o Gandhi estava num aeroporto e estava olhando a vitrine de uma loja, e aí a vendedora se aproximou e perguntou, você deseja alguma coisa? Ele falou, não, eu só estou aqui assim, admirando e feliz de ver a quantidade de coisas que não têm utilidade mais para mim. É bom a gente viver sem precisar de certas coisas. Então, essa coisa do futebol é uma coisa que durante um tempo, eu falei assim, eu não posso perder muito tempo com essas coisas não. Eu tirei isso da minha cabeça. Então, na verdade, eu não entendo nada de futebol. Mas tem uma coisa que acontece que uma coisa eu sei, né? Que parece que o Vasco sempre fica em segundo, não tem uma coisa dessa? Aí eu me lembro que teve uma situação em que tinha tido um jogo desse, e o Vasco ficou em segundo. Aí um mandou um e-mail para o outro dizendo assim, fulano, nós temos que parar com essa coisa de brigar por causa de futebol. Nós temos que colocar a nossa amizade em primeiro lugar e o Vasco em segundo. Então não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada no outro, né? Mas isso, veja, as pessoas brigam por causa disso, né? Brigam por causa de futebol, por causa de escola de samba, se foi essa que ganhou ou não foi, e assim qualquer outro tipo de agremiação. Mas o que isso muda, gente? Vamos pensar, no que isso nos muda, né? Negativismo. Então hoje também há uma tendência sempre as pessoas terem sempre percepções negativas da coisa. Ninguém tem boa intenção, já repararam? Não, fulano fez isso porque lá na frente ele quer um resultado X, que é sempre pernicioso, é sempre maligno. Não, por que a pessoa não pode ter uma boa intenção? Salvo se as pessoas estão julgando os outros por si. Se ela não tem boas intenções, ela acha que os outros nunca têm boas intenções. Então, isso é algo que a gente não deve dizer, porque senão nós estamos nos denunciando. Porque nós geralmente julgamos os outros de acordo com o que nós somos, o que nós trazemos. Filosofias nihilistas, outra coisa também que está na moda, né? Todo mundo acha bonito falar daquelas filosofias que são pessimistas, as filosofias do desespero, que nós não devemos ter esperança de nada, porque não há nada para que nós devemos depositar a nossa esperança. Nós vivemos num mundo, largados nesse mundo, né? Sem ninguém que cuide de nós. Então, isso são todos alimentos nocivos que nós colocamos na nossa mente. Então, a esse respeito, vou trazer uma página de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que nos esclarece sobre isso. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, porque tudo isso gera uma inquietação. Mas quando nós conhecemos a doutrina espírita e compreendemos a doutrina espírita e sentimos, né? Porque os ensinos dos espíritas, quando eles são bem compreendidos, sobretudo bem sentidos, isso nos traz uma compreensão completamente diferente da vida, né?
Então, diante dessas circunstâncias externas, nós entendemos que precisamos conservar a nossa estabilidade interior. Porque se nós flutuamos de acordo com as flutuações externas, nós ficamos sem rumo. Nós precisamos ter as nossas concepções, nos firmarmos nelas, para termos as forças necessárias para podermos enfrentar as ondas que se sucedem ao nosso redor. E diz assim: sirvamos em paz. É o que nos diz Emmanuel, a respeito de um versículo de Paulo que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Quase que em toda a parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivo ou exaustas sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. Não é isso que a gente vê? As pessoas exaustas, agoniadas, procurando os médicos, procurando as casas religiosas, pedem ajuda, suplicam por prodígios, né, que possam melhorá-la, choram de tédio, isolam-se na inutilidade, mas desconhecem as causas de tudo isso. Não entendem por que estão assim. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Ao invés da pessoa buscar o seu crescimento espiritual, se fixa questões de menor importância localizadas à margem da estrada. Que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instalar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Curioso que eu li essa mensagem depois de ter escrito aqueles itens ali, mas ver que existem muitos itens que coincidem. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Olha que coisa importante. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgasta as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. Como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Sério isso, né? Que Emmanuel nos traz. Então nós precisamos cuidar disso aqui, ó, substituir os nossos pensamentos inferiores por outros melhores. E vamos recordar o que nós encontramos em Missionários da Luz, que o benfeitor diz que nós não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. E aí vocês vão lembrar do que a gente já falou várias vezes, né? Que o pássaro pode sobrevoar, mas nós não podemos impedir, mas não podemos impedir que ele faça ninho, basta a gente sacudir a cabeça. Então, a gente tem que sacudir, quando as coisas ruins vierem à mente, a gente tem que sacudir a mente, né? E nós temos elementos para isso. Um deles, e o principal, é o da oração. Nós precisamos ter o hábito de orar. Orar precisa ser
porque é uma necessidade nossa espiritual básica, nós não podemos descuidar dela, é o nosso principal alimento espiritual, é a oração. Nós não podemos descuidar disso, né? Então, vejamos lá o que nos fala no livro no livro Instruções Psicofônicas a respeito do assunto. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Então, através da oração, nós contatamos, né, a Deus e essa espiritualidade superior. Outro instrumento é da leitura. A leitura é um instrumento muito bom, né? Nós podemos nos valer. Vê que nós usamos aqui algumas mensagens de Emmanuel. Então, são mensagens esclarecedoras. Às vezes nós lemos, nós não entramos bem no sentido da mensagem. Porque nós estamos acostumados nessa época a uma vida muito rápida, em que a gente tem que aprender tudo em poucos segundos, porque tem outra coisa para a gente aprender lá na frente. E é uma ilusão, porque a gente não aprende nada. A gente fica com a ilusão de conhecimento e não sabe de nada, porque todo conhecimento sério, ele só pode ser obtido através do estudo meticuloso, metódico. Aliás, Kardec falava isso, Leon Denis falava isso, né? E a gente sabe também disso. Então as pessoas leem alguma coisa rapidinho. Não é assim. Uma mensagem como essa que nós lemos aqui de Emmanuel, a gente precisa ler, pensar, reler, prestar atenção em cada palavra do que é escrito, porque espíritos como Emmanuel e outros, nós não podemos nem substituir a palavra por um sinônimo. Quando a gente substitui, não fica perfeito. O indivíduo tem uma propriedade de expressão tão grande que ele sabe exatamente a palavra certa para usar naquele momento, né? E nós conseguimos entender perfeitamente o que ele quer nos dizer depois de lermos, às vezes, muitas vezes aquela mensagem. Há mensagens que eu já li centenas de vezes, né? Leio, releio, e cada vez que leio é interessante. Eu falo, parecia que eu não tinha lido antes, né? E é uma mensagem. Imagina a quantidade, o manancial de informações positivas que a gente não tem, né? Então, a leitura é uma providencial como terapêutica inicial para nós, né? E um outro recurso que nós temos, né, que nós podemos usar junto com a oração e junto com a leitura, são as boas músicas. Sabe que os espíritos têm falado muito sobre a gente ouvir boa música? Porque a música boa, ela é capaz de nos modificar, modifica a nossa emoção, porque a música é uma forma de comunicação, é uma linguagem universal, que ela provoca reações em nós, positivas, negativas. Daí nós temos falado daquelas músicas licenciosas, de qualidade ruim, elas nos induzem a estados mentais que são inferiores. A música superior, ela nos induz à elevação. Quem estava aqui no Carnaval, no primeiro dia de seminário, que nós falamos sobre o assunto da epigenética, aquela coisa, né? Então, ali a gente viu o seguinte, que os estados mentais são capazes de ativar ou desativar genes, né, gente? Isso é uma coisa que não se sabia até algum tempo, hoje a gente já está sabendo disso, né? Eu acredito que a boa música possa fazer alguma coisa parecida, ter consequências físicas sobre nós. E aí, assim, como música é um manancial enorme, e também tem uma coisa de gosto, né? Mas eu resolvi trazer algumas sugestões para vocês, viu? De músicas clássicas, por exemplo, né? Clair de Lune. Ó, fotografem depois quando tiver tudo isso aí, depois vão para casa, entrem lá no YouTube e bota só o nome, vocês vão ter assim dezenas de apresentações com os pianistas mais diversos, os maestros melhores, as orquestras mais espetaculares, né? Espera que eu vou botar uma opção e vocês fotografam no final. Aí vocês vão experimentar se isso muda ou se não muda o estado de espírito da gente. Clair de Lune,
Os noturnos de Chopin, principalmente o número 2, é uma coisa que a gente se transporta, não sei nem dizer para onde. É para algum lugar que eu não conheço. Não é? Meditação de Thaís. Belíssima, né? Curioso que quase todas essas músicas estavam na fita número 5 da Umen. A gente tinha umas fitas antigamente, como ninguém mais usa fita, a gente acabou perdendo esse hábito. Nós podemos fazer isso em CD, né? Ou em botar no pendrive, ou botar em qualquer outra coisa, e para reproduzir, botar nos tablets, etc. Né? Meditação de Thaís. Realmente é uma música boa para meditação. A gente entra em estado meditativo. Ave Maria de Schubert. Essa todo mundo conhece, né? É uma coisa espetacular, né? Rapsódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff. Aquele piano é uma coisa maravilhosa. Eu gosto de coros. Mas esse coro dos escravos hebreus da ópera Nabucodonosor, de Verdi, é alguma coisa totalmente transcendente. Então, isso muda o nosso estado de espírito. Mas temos também músicas espíritas, muito boas, para poderem operar essas mudanças em nós. Né? Vocês conhecem Olha o Céu? Né? Quer dizer, eu chamo de Olha o Céu, não sei se o título é esse. É curioso que na internet vem como autor desconhecido. Na verdade, é uma psicografia de Maria Isabel, nossa companheira aqui da UME, e do seu guia espiritual, Alexandre. Nós vamos terminar hoje o estudo falando sobre essa música, sobre essa letra. Né? Norberto Boechat, Sorria Sempre. Né? Eu não vou... Se vocês aceitarem, eu vou cantar um pedacinho, porque eu sou tão ruim para cantar que é quase que uma perversidade com vocês, né? Mas que diz assim: sorria sempre, o sorriso é alegria, que contagia o triste que chora. Muito embora ele não tenha ilusão, mas ameniza, suaviza-lhe o coração. O sorriso é prece que fenece as tristezas e asperezas da jornada. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. E quando a gente sabe a história da música, é mais bela ainda. Ele escreveu quando a sua irmã havia desencarnado. Então a gente sabe da história e em momentos propícios nós usamos a música. Né? Aí uma amiga me sugeriu essa aqui. São chegados os tempos, do Alain Filho. Muito boa a música também, muda o nosso estado de espírito. Poderíamos citar muitas outras, não é? Poderíamos citar até músicas que não são espíritas. Outro dia nós estamos fazendo um exercício de identificar músicas do mundo que são muito boas. Eu vou lembrar uma só aqui, que eu, quando ouço, muda meu estado de espírito. Planeta Água. Aquilo é uma música absolutamente espiritual, né? Nos transporta, né, a grandeza da natureza, né, o ciclo da água, que é uma coisa quase mágica para nós. Né? Então, isso modifica. Vamos ter o hábito de ouvir música boa? Então, já podem fotografar. E para finalizar, se vocês quiserem também, vocês fotografem a letra da outra música, da música que nós vamos trazer aqui. Essa eu não me atrevo a cantar, mas nós vamos ler a letra, que é aquela que nós tínhamos nos referido, que é Olha o Céu, Criatura, né? Então diz: olha o céu, criatura, na noite clara e pura, fita a lua, os sóis e estrelas e pensa nos planetas e cometas,
tantos mundos girando firmemente nos espaços profundos. A emoção te invade a mente, criatura. Mundos que parecem fixos, belos e iluminados na celeste amplidão bem destacados. Mas aí com S, né? Mas, qual a força prodigiosa, fecunda e generosa que os mantém assim, neste mover sem fim? Reflete, criatura, com ternura mentaliza Deus, Deus que é todo amor, amor que vence a dor e une firmemente os filhos seus. Deus existe. Criatura, guarda esta certeza no íntimo, com firmeza, e repete comovidamente: Deus existe, Deus. Né? Então, é um poema de uma beleza, né? Transcendente, que nos tira dessa nossa vulgaridade, que nos tira do nosso terra-terra, né? Dessas coisas que nos tiram a serenidade, que nos irritam, que nos incomodam, que nos angustiam e nos transporta para alguma coisa que é eterna, né? Que frente às nossas questõezinhas do dia a dia, né? Ou melhor, muito além dessas questões, nós temos o quê? Nós temos esse universo inteiro. Isso é uma temática essencialmente espírita, é uma estética espírita que nós vemos aqui, né? Nós, como tivemos numa viagem recente, um grupo aqui da UME, fomos a Uberaba e outras cidades, e chegamos na cidade de Sacramento, né? Conhecemos lá o centro de Eurípides Barçanufo, depois foi tocado pela Igorina Cunha, sua sobrinha, e agora está com a outra sobrinha. E depois nós saindo dali, nós fomos conhecer uma bela cachoeira que tem e que forma uma caverna ampla. Então nós ficamos ali. Aí imediatamente essa música veio à mente, nós cantamos essa música lá, né? Algumas pessoas estavam aqui. E realmente nos coloca em sintonia com essas regiões espirituais superiores. Então nós vamos deixar aqui essas sugestões, né? Vamos para casa hoje, né? Depois dos nossos afazeres, vamos ouvir um Clair de Lune, né? Fazer a nossa oração, ler a mensagem para a nossa preparação, para nós podermos adormecer. E a repetição desse ato resultará inevitavelmente numa purificação do nosso estado interior. E aí nós vamos ser capazes, com a repetição, claro que vocês já fazem isso, né? A gente está falando para quem não faz, né? Que não tem esse hábito. Aí nós começamos a ver que nós somos capazes de chegar a patamares superiores mentais. E aí é interessante, porque quando nós percebemos que nós estamos aqui embaixo, nós falamos assim: não quero mais ficar assim não. Aquilo funciona como um modelo que eu devo buscar. Eu falo assim: eu quero estar permanentemente nesse estado. E a gente vai buscando aquele estado. Porque nós não temos como subitamente, né, alcançarmos estados superiores, em definitivo. Nós fazemos excursões. Nós vamos fazendo uma excursão pelo pensamento a esse estado. Aí caímos no nosso habitual. Aí fala: não estou gostando disso, eu quero voltar àquele estado. E nós vamos exercitando para subir essa escada de Jacó e chegar lá. Aí quando a gente chega lá, a gente consegue um outro estado superior. E assim nós vamos sendo atraídos por esses aspectos superiores. Então, gente, chegou o nosso fim, né? Nós vamos fazer a nossa prece. Vou deixar aí a mensagem de Alexandre.
Vamos agradecer então a Deus por essa oportunidade bendita deste dia inteiro dedicado a ocupações úteis que renovam a nossa mente, que fazem passar por ela aquele rio de águas cristalinas que lava a nossa mente, o nosso espírito, dos detritos acumulados. Agradecemos, Senhor, pelo conhecimento da doutrina espírita, que muda o nosso ponto de vista sobre a vida terrena, que nos faz ver as circunstâncias por outra ótica e que nos permite conservar a estabilidade íntima, a serenidade, mesmo em face das circunstâncias externas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos obter isso, para que possamos conservar a nossa mente no estado oracional, para que possamos conservar as nossas mentes sempre ligadas ao mais alto. E assim, Senhor, termos uma amostra da felicidade que caracteriza a vida daqueles espíritos que se purificaram. E com isso, Senhor, sentimos vontade de perseguir essa felicidade perene e operamos o nosso processo de renovação. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui se encontra, para que todos nós possamos sair daqui com as nossas mentes renovadas, limpas de quaisquer preocupações inconvenientes, favorecendo assim que possamos ouvir a voz íntima que nos conduz sempre para o bom, para o belo. Ó Senhor, somos imensamente gratos. Despede-nos assim, na Tua paz, e que as vibrações do mais alto possam, nesse momento, descer sobre todos nós, sendo absorvida por cada um, espalhando-se por seu organismo espiritual, gerando saúde, Senhor. Saúde que nos proporcionará, então, produtividade nesta vida tão importante para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, nós passaremos então aos passes. Peço que todos aqueles que já se encontram habilitados à administração do passe, para se localizarem nas laterais das fileiras. Aqueles que desejarem receber o passe podem permanecer onde se encontram. E nós lembramos que é muito importante, durante o passe, nós conservarmos a nossa mente em oração e meditação, a fim de sermos receptivos a essas energias que serão transfundidas. Deixaremos, então, música, ambiente, né? Deixaremos também a luminosidade reduzida para favorecer a introspecção. Como já estão todos localizados, podemos dar início, então, aos nossos passes.
meus amigos. A aplicação dos passes está encerrada. Possamos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia. Tenhamos uma semana de bastante proveito espiritual. Que possamos nos reencontrar aqui na próxima semana. Possamos todos retornar com Deus.